Você sabia que 1 a cada 5 quedas entre idosos acontece por conta do sapato que o idoso está usando? Acredita nisso? Sabia que existem sapatos que são super comuns que não deveriam estar sendo usados por idosos? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo que ele é para você. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre sapatos seguros para idosos. Eu já começo o vídeo trazendo uma bomba. Sabe Havaianas? Sim, aquela sandália amada pelos brasileiros, todo mundo adora, todo mundo tem em casa. Ela não é um sapato adequado para idoso. Por quê? E aí eu vou começar a te explicar o que é realmente um sapato para idoso e por que a gente fala tanto em sapato para idoso. Como eu comentei no início do vídeo, a cada 5 quedas, uma foi causada pelo tipo de sapato que a pessoa estava usando, o idoso estava usando. E se você não liga para queda, não tá nem aí, acha que é uma coisa normal, eu tenho uma notícia para te dar. Queda é uma das coisas mais graves que pode acontecer com um idoso, principalmente pelo risco de fraturas graves, como a fratura de quadril, que é aquela de coxa, e sangramentos intracranianos, além de vários outros machucados. Vários idosos se tornam, inclusive, dependentes depois de uma única queda. Não conseguem mais andar, ou não conseguem mais tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho. É uma coisa muito grave que deve sim ser evitada. Se você quer saber outras dicas de como deixar a sua casa segura, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Mas vamos voltar aqui para o sapato, que é o tema do vídeo de hoje. E agora eu vou usar justamente o exemplo da Havaianas para te explicar o que é exatamente um sapato adequado para idoso. Todo sapato do idoso deve ficar super firme no pé, com uma tira ou todo fechado atrás e na frente também, de forma que ele segura aquele pé ali dentro. Então o pé não deve ficar solto dentro do sapato. Pode até ter um saltinho, mas um saltinho bem baixinho. E por que isso? Porque é muito comum que o idoso escorregue dentro do próprio sapato, ele pisa em falso dentro do próprio sapato. Eu sei que para nós, adultos, isso parece uma coisa meio estranha. Imagina, jamais que eu tropeçaria no meu próprio sapato. Mas lembra de que o idoso, infelizmente, muitas vezes tem um equilíbrio diferente do nosso, tem uma força diferente da nossa. E muitas vezes a gente, inclusive, tem que tratar isso, tem que tratar a origem disso tudo. Porém, mesmo assim, o sapato também deve ser seguro, porque sim, aquele idoso que tá andando ali com aquela Havaianas que que na verdade nem é preso no pé, né? O pé fica solto e não tem uma tirinha atrás, o pé às vezes pode escorregar, ele pode pisar em falso e escorregar para fora do pé e pronto, isso já serve de desequilíbrio e acaba gerando uma queda. É por isso que o sapato do idoso deve ser sempre fechadinho, principalmente atrás, e o pé deve ficar bem firme. Então, Crocs tá liberado, né, doutora? Afinal, Crocs é fechado atrás. Não, o Crocs é um dos maiores enganos que existem, gente. Muita gente acha que Crocs é seguro, mas não é. Por 2 motivos. Porque mesmo sendo fechado atrás, ele é um sapato bem larguinho. Então o pé ainda assim pode ficar escorregando ali dentro. Sem falar que ele tem uma borracha naquele solado que faz com que ela fique grudando no chão. É muito comum uma pessoa tropeçar no próprio chão com aquela borracha que fica grudando, entendeu? Não é o tipo de solado ideal. Então, qual o tipo de sapato que é o ideal? Tem que ser aqueles sapatos com cara de sapato ortopédico que compra em loja específica? Claro que não. Eu mesmo tenho vários sapatos que, sem querer, são sapatos adequados, que são sapatos fechadinhos. Eu tô aqui com eles, inclusive, para mostrar como é um sapato muitas vezes normal. Basta escolher o tipo de sapato correto. Então, ó, por exemplo, esse aqui, bem fechadinho, tá vendo? O pé fica super firme dentro dele. Esse outro aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? Que ele tem um fecho atrás, o meu pé fica super firme aqui dentro dele, de forma que o pé não fica sambando. O salto é um pouquinho maior do que o ideal, principalmente para idoso. Mas ele é super fechadinho do jeito que deve ser e é um sapato normal. Esse outro sapato aqui também, mesma ideia. Ele é fechadinho atrás, o meu pé fica super firme dentro dele. Ele também tem uma proteção aqui na frente de pé, de forma que o pé não fica sambando. Então, basicamente, em qualquer loja de sapato, a gente pode comprar, sim, sapatos seguros. E isso tanto para o inverno quanto para o verão. No inverno é mais fácil ainda, porque a gente pode usar, por exemplo, tênis, qualquer tênis é seguro porque é bem fechadinho. Pode usar sapatilhas. E no verão dá pra usar essas sandalinhas que muitas vezes são sim fresquinhas, com poucas tiras. Eu vou deixar aqui do lado fotos de alguns sapatos que também são super seguros do jeito que eu venho contando até agora. E uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção. Muita gente fala assim, não doutora, eu só saio de casa de tênis pra ser bem seguro. Mas em casa eu fico usando a minha Havaianas. A maior parte das quedas acontece dentro de casa. Então, não, de nada adianta ou adianta muito pouco você sair seguro, sendo que você passa pouquíssimo tempo fora de casa, 23 horas do seu dia você passa dentro de casa, às vezes até mais, usando um sapato inadequado. Mesmo a nossa casa, que parece segura muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é sim a fonte de quedas. Além disso, além de sapatos poderem ser inadequados, existe um outro jeito, sem sapato, que muita gente cai, que é usando meia. Sim, meias não são seguras, meias escorregam. Mesmo aquelas meias que tem aquelas borrachinhas antiderrapantes, mesmo aquelas meias. Meia por si só é muito perigoso, muito mesmo. Não é adequado o idoso andar descalço dentro de casa, muito menos com meia.
Tem muito paciente que fala que acorda à noite e aí vai no banheiro e aí tem que ir rápido, senão vai acabar fazendo xixi na cama. Muitas vezes eu, inclusive, ofereço a opção, poxa, será que não vale a pena, às vezes, deixar uma comadre ali, alguma coisa ali do lado da cama, mas se não é uma opção pra você, tudo bem. Eu prefiro que você vá descalço até o banheiro do que calçar aquelas pantufinhas, porque pantufinha também tá proibido, pelo mesmo motivo que eu já expliquei aqui, ela não é, fica muito solta ali dentro do pé. E se você for descalço, eu prefiro que você vá descalço do que de meia. Ah, mas mesmo no inverno quando o chão é gelado? Sim, quando o chão é gelado. O chão gelado não vai te fazer mal, não causa pneumonia, isso já caiu por terra. O que vai te fazer mal é tomar um belo tombo no caminho do banheiro e às vezes sem nem conseguir pedir socorro para ninguém. Isso sim causa consequências graves. Então, use sapatos adequados. Se você não consegue usar, ou por exemplo, em algum momento, tipo esse exemplo que eu dei de acordar à noite para ir no banheiro, eu prefiro que você vá descalço do que de meia. Usar só meia dentro de casa, ou fora de casa, obviamente, de jeito nenhum. Descalço também não é o ideal. Mas leva um tempo para acostumar. Leva, mas é um tempo bem curto, sendo bem sincero. Hoje em dia tem sapatos super bonitos, super duráveis. Tem tênis que não precisa de cadarço, que a pessoa só coloca o pé ali dentro e pronto. Não precisa nem se abaixar. Para quem tem dificuldade de mobilidade, acostuma super rapidinho. E traz segurança para sua vida. E muita gente depois que começa a usar esses sapatos não quer saber de outra coisa, porque tem vários deles que são bem confortáveis, inclusive. Antes da gente continuar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu trago um vídeo novo sobre saúde do idoso e do adulto. Além disso, deixa um comentário aqui pra mim se eu te ajudei. Eu gosto de saber quem que eu tô ajudando por aí. E por último, eu quero trazer aqui uma pequena explicação. Por quê? Idoso no Brasil é considerado toda pessoa acima dos 60 anos. E eu sei que hoje em dia tem muita gente com 60, 70, até 80, 90 que é super atleta. Essas regras que eu falei até agora servem para todo idoso? Não necessariamente. A gente está falando aqui principalmente de idosos que têm mais risco de queda. O que é um idoso com maior risco de queda? Qualquer idoso que sinta desequilíbrio, que tenha perda de força nas pernas, que não faça atividade física, que tenha caído no último ano, que dê ali, que tenha um pouco de hesitância, que está andando mais devagar do que o normal, passos muito curtos, qualquer problema de mobilidade. Infelizmente, isso acaba sim sendo o caso de boa parte, principalmente quanto mais velho se é. Primeiro, se esse idoso tem um risco de quedas maior, a gente tem que entender o motivo e tratar esse motivo. Muitas vezes a gente consegue diminuir esse risco de quedas, mas para qualquer idoso com risco de quedas, mesmo que esteja fazendo todas as medidas possíveis, as regras que eu falei nesse vídeo são válidas. Agora, se você é um idoso jovem que a gente fala, ou principalmente se suas condições de saúde estão muito boas, nunca caiu, não tem desequilíbrio, consegue caminhar super bem, não tem hesitação, está caminhando numa velocidade boa, está praticando atividade física, não tem tontura, não tem fraqueza nas pernas, talvez essas regras não sejam tanto para você. Se você quiser usar para aumentar a sua segurança, melhor ainda, mas o seu risco de queda é menor. Então acaba que a gente acaba liberando esses sapatos um pouco mais inseguros por um pouco mais de tempo. Mas para aqueles idosos com risco de queda aí, é sem conversa. Tem que ser conforme as regras que eu falei aqui. E aí, gostou de saber mais sobre sapatos seguros para idoso? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa uma curtida aqui para mim para eu saber que esse conteúdo tá funcionando, senão eu fico sem saber se é isso que vocês querem ouvir. E se tiver qualquer sugestão de vídeo, qualquer dúvida, deixa um comentário também. Até a próxima!